Oi, gigantes azuis do Prof, tudo bom? Prof. Fernando de novo. Vamos a mais uma atividade? Vamos lá então. Então o Prof trouxe hoje para vocês a atividade chamada Motorere. Ele é um jogo, gente, que é da Nova Zelândia, tá? Ele é jogado a partir dos 6 anos de idade, certo? Vou mostrar para vocês aqui o jogo, ó. É esse aqui, ó. Tá? Ele dentro, ele é assim, ó. Vou segurar aqui porque tem as pecinhas, tá? Ó. Esse jogo aqui, o Prof. Fernando ganhou de um grande amigo dele, professor de história, uma pessoa maravilhosa, professor Paulo, esposo da professora Cláudia. O professor Paulo é professor de história, mestrado dele, se não me engano, foi em diversidade. E o Paulo, há alguns anos atrás, ele me deu alguns jogos. Paulo, esses jogos foram muito utilizados, tanto esse quanto o outro, com os alunos em sala de aula. Muito dia de chuva eu acabei usei esses jogos para entreter a gurizada, né, e segurar dentro de sala de aula. Hoje o que eu vou fazer, gente? Eu reproduzi esse jogo numa folha de papel, tá? Então olha só como é que o Prof fez. Ó, o Prof pegou uma régua, certo? Eu marquei em torno de 15 centímetros, tá, da régua e fiz o risco, tá? Então eu primeiro fiz uma estrela, né? Eu fiz uma cruz, primeiro eu fiz o risco né, reto, depois vertical, né? Aí depois eu fiz o risco na horizontal e aí eu fiz uma cruz no meio e aí ficou assim, certo? E aí depois o que o Prof fez? Em cada ponta o Prof fez uma bolinha, ó, bolinha, 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 e fez uma bolinha no meio, tá? Então, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho que eu fiz, eu marquei 15 centímetros, né? E aí, dividi esses 15 centímetros por 2, então deu 7 centímetros e meio, deu meio. E aí, daí eu ia fazendo, aí eu fiz primeiro na vertical, na horizontal, aí eu fiz uma cruz, cruzei aqui, e cruzei aqui, certo? E aí nas pontas eu fiz a bolinha e no meio eu fiz a bolinha. Como é que nós vamos jogar agora esse joguinho? Simples, a gente precisa pegar... Eu peguei 4 tampinhas, tá? De garrafa PET de cores diferentes, certo? 4 vermelhas, 4 brancas. Se vocês tiverem laranja, laranja, não tem problema, mas tem que ser diferente. Como é que nós vamos fazer? A gente pega essa estrela, vamos dizer assim, e coloca na metade de cada lado, separando as cores, certo? Branca com branca, vermelha com vermelha. Vocês perceberam, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, vocês perceberam que cada ponto, cada bolinha tá ligada uma na outra? Então essas são as casas por onde vocês podem correr com as peças, com um detalhe. Tá? Eu vou ter que explicar, agora para explicar para vocês eu vou ter que montar aqui. Ó, vamos dizer assim, botei ó, 4 e 4, certo? E aí, o que nós temos que fazer aqui agora? Só pode vir para o meio a peça do jogador, óbvio que vai jogar, que tem ao lado a peça do adversário. Então, ou seja, nesse lado aqui, para mim começar o jogo, certo? Que só tem uma opção aí para o meio. Eu só posso começar o jogo se eu for vermelho ou com essa, porque eu tenho esse branco do lado, ou essa vermelha, porque eu tenho essa branca do lado, certo? A mesma coisa é a peça branca. Se o meu colega da peça branca for iniciar, ele só pode vir iniciar o jogo, vindo para o meio, escorregando a peça dele para o meio. Ou começando por essa aqui, porque ele tem essa peça minha aqui do lado, ou essa peça branca dele aqui, porque ele tem essa peça vermelha do lado, certo? E aí inicia o jogo. Qual é a ideia desse jogo? É a gente trancar o nosso adversário. É ele não ter condições de movimentar, certo? Vou fazer uma simulação de jogo aqui. Vamos dizer que quem iniciaria o jogo agora seria o vermelho, certo? Então eu vou iniciar por essa aqui. Eu só tenho uma opção que é o meio, e a regra para ir no meio qual é? Que o Prof falou? É essa mesmo. Só pode ir para o meio quando tu tem uma peça do adversário tua do lado. Então eu vou escorregar para cá, ok?
E aí o que vai acontecer? Meu adversário ele vai escorregar a peça dele para cá. Só pode andar onde está ligado, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, pegar essa peça aqui, vamos simular, tá? Pegar essa peça aqui, passar por cima e vir jogar aqui. Não, não posso, porque tem essa peça no meio que não deixa, certo? E aí a gente começa o jogo, certo? A ideia é a gente trancar o movimento do colega, o colega não conseguir movimentar, ok? Fechou então? Uma outra variação desse jogo que a gente pode fazer, tá? Esse jogo, gente, ele requer estratégia, ele requer muita atenção, certo? A estratégia o que é? É vocês estarem olhando o colega que vai jogar, imaginando a jogada dele e já imaginando a jogada de vocês para tentar bloquear qualquer ação deles, certo? Então vocês têm que estar muito esperto, certo? Então, uma variação, outro jogo que dá pra gente fazer também é jogar como se fosse trilha, certo? Então a gente escolhe 3 peças, 3 de cada lado, e aí o que a gente pode fazer? É uma variação do Muturelli, tá? Agora a gente vai inverter, vai botar como se fosse o jogo trilha. Terei que fazer uma linha com os 3, certo? É como se fosse um jogo da velha, só que aqui nós temos 3 opções aqui, certo? Então a gente não pode deixar o colega fazer uma linha de 3, certo? Ou na horizontal, ou na horizontal, horizontal, tá? É deitada. Na vertical é uma linha de pé, ou na diagonal, que é uma linha torta, certo? Então a gente não pode deixar o adversário fazer. Também eu vou simular um jogo aqui, tá? Vamos dizer que aqui o colega veio para cá, aí eu peguei o meu branco, eu vim para cá, aí eu pego esse vermelho, vem para cá, ó, faz de conta, tá? Aí jogou o branco, eu venho com o vermelho para cá para trancar, ele volta para cá, e assim nós vamos jogando, ó. Agora é o branco, certo? Tem que formar uma linha, não deu, vamos tentar de novo. Aí vem pra cá. Aí vai o vermelho de novo. Tá? E assim nós vamos jogando até conseguir fazer ele ficar em vermelho. Ó, fazer uma linha. Ó, fechou. Tá vendo na vertical aqui, ó? Pra vocês tá aparecendo na horizontal. Vou mostrar o jogo. Ó, tá vendo na horizontal o jogo? Ó, ele fez uma linha, ele ganhou. Certo? Então essa é a variação. É uma variação desse jogo aqui, para que vocês fiquem de opção também para vocês, certo? Então vocês podem jogar ou como se fosse tipo uma amarelinha não, um jogo da velha, né? Mas movimentando as peças dentro do tabuleiro, né? Ele é gostoso, que requer também atenção, estratégia, certo? Para não deixar o colega fazer a linha, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o retorno para a gente. Coloquem, pais, mães, coloquem um vídeo deles, fotos deles montando o jogo e jogando pra gente. E deem para nós um feedback para que a gente possa estar fazendo essas projeções para vocês, aumentando ou diminuindo a dificuldade para poder dar essas nuances para vocês, certo? Para que a gente possa ajudar eles no desenvolvimento. Mesmo à distância, a gente necessita ainda mais, porque quando a gente tá presencial, eu consigo fazer essas projeções durante o jogo. Mas quando a gente não está presencial, a gente está à distância por vídeo, a gente precisa desse retorno de vocês para saber o que teve de maior dificuldade, o que ficou de facilidade e o que a gente pode projetar para deixar a atividade um pouco mais difícil. Difícil não, a gente usa desafiadora, certo? Então fiquem com Deus, grande beijo, até a próxima aula. Tchau!